Ambiente e Negócio, um programa do mundo corporativo para o mundo corporativo. O programa Ambiente e Negócio é uma realização da Acevila, Associação de Empresários de Vila Velha. E hoje nós temos um convidado muito especial, o deputado federal Felipe Rigoni. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Marco. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje. Deputado, o senhor tem aí defendido uma pauta de interesse do empresário. A sua gestão tem sido marcado, o seu mandato tem sido marcado por pautas de interesse do setor produtivo. E não é por outro motivo que eu convidei o senhor aqui hoje para conversarmos sobre assuntos que interessam ao setor produtivo. O senhor está no Congresso, está acompanhando a tramitação da reforma tributária. Qual é a sua opinião, deputado Felipe Rigoni, sobre a reforma tributária? E, na sua opinião, ela passa pelo Senado ou não passa pelo Senado? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Marco. É um prazer enorme estar aqui. E antes de responder a pergunta diretamente, eu quero só reforçar um ponto, que é o seguinte. Qualquer país do mundo que um dia quis ser desenvolvido, e hoje é desenvolvido, percorreu um caminho muito claro, que é o caminho da liberdade econômica. Todos eles, por mais social-democrata ou liberal que seja o país, todos eles percorreram o caminho da liberdade econômica. Você pode olhar Canadá, Suécia, Suíça, Dinamarca, Alemanha, Noruega, Nova Zelândia, todos eles que estão ali no topo do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento humano, percorreram o caminho da liberdade econômica. Então, se a gente quer ser um país rico, um país onde as pessoas têm oportunidade, um país onde as pessoas têm dignidade, nós temos que percorrer esse caminho também. E um dos principais passos, as principais etapas que a gente tem que passar para fazer isso é uma reforma tributária boa, eficiente e ampla, né? Então é por isso que eu defendo muito essas pautas lá no Congresso e sempre defenderei. Em relação à reforma tributária em si, primeiro assim, eu acho que para ser feita de uma maneira correta, uma boa reforma tributária, ela precisa ser feita de maneira ampla, ou seja, ela tem que abordar todos os tipos de impostos, sobre o consumo, sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre a folha de pagamentos. E ela tem que ser feita de uma vez, mesmo que com transição, óbvio, para não gerar nenhum impacto muito repentino, mas ela tem que ser feita de uma vez para não ficar a ponta solta, né? E é por isso, inclusive, que eu votei contra a reforma do imposto de renda que passou na Câmara e está agora no Senado, porque como ela faz só um pedaço, ainda faz mal esse pedaço, acaba ficando muita ponta solta e, na minha opinião, a gente acaba piorando a composição tributária e piorando a complexidade tributária. Se ela vai passar ou não, o que eu tenho percebido bastante é uma resistência grande dos senadores em relação àquela reforma do imposto de renda. Porque é importante dizer o seguinte, para chamar aquilo de reforma tributária tem que ser muito gentil, né? Porque ela só faz um pedaço e ainda faz mal o pedaço que fez, né? Porque ela aumenta a complexidade, ela aumenta a carga tributária, inclusive, no consumo também. Então, assim, ela faz o inverso do que deveria fazer. Agora, existe uma articulação muito pesada feita pelo governo, pelos defensores da reforma, para que ela passe. Mas eu acho que se passar, vai passar com mudanças importantes. Deputado Felipe Rigoni, o senhor disse que ela está sendo feita de forma fatiada e talvez aí um pedaço da reforma. Na sua opinião, melhor seria que ela fosse então mais ampla, global, como a PEC 45, por exemplo? O senhor defende a PEC 45? Eu defendo a PEC 45, mas eu incluiria nela as outras partes, né, de reforma tributária, porque a PEC 45 ela é ampla, mas ela só trata de impostos sobre o consumo. Eu faria uma PEC, vamos dizer assim, por inteiro, que tratasse de impostos sobre o consumo, impostos sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre a folha, para não ficar ponta solta, porque a gente sabe que o sistema tributário brasileiro é uma loucura, né? É cheio de picote para cá, para lá e etc. Então toda hora que você mexe de um lado, você desamarra do outro. Então para você fazer um negócio direito que não seja prejuízo demais para ninguém e que leve a gente para o caminho correto da tributação, a gente precisa fazer uma reforma ampla. Né? Óbvio, tem que ter transição para nenhum setor econômico sentir o impacto de forma tão repentina, para nenhum estado ou município sentir o impacto de forma tão repentina, mas tem que fazer, na minha opinião, de uma vez só.
O combustível é muito impactado pelo ICMS. E agora está tramitando no Congresso, passou pela Câmara dos Deputados e foi para o Senado, a modificação do ICMS, a forma de tributar o ICMS do combustível, sobre a alegação de que isso poderia reduzir o preço na bomba. O senhor acha mesmo que essa mudança na forma de tributar o ICMS dos combustíveis pode fazer com que o preço na bomba reduza? O senhor é a favor ou contra? E se passa pelo Senado? Vamos lá. Primeiro, assim, a razão pela qual os combustíveis estão muito caros não são o ICMS, né? Na brutal maioria dos estados brasileiros, o ICMS do combustível não muda há coisa de 10, 15 anos. Aqui no estado tem 12 anos que não muda a alíquota do ICMS sobre o combustível, né? Então, o aumento de preços que acontece nesse momento não é por conta do ICMS. Agora, não quer dizer que o ICMS não tenha um peso grande no preço, né? Ele não está aumentando agora, mas ele é responsável por uma parcela do preço significativa. Então, se vai ou não reduzir na bomba, eu acho que a tendência é que reduzam um pouco sim. Tem cálculos mostrando que pode chegar a 8% de redução, 6%, 7% de redução. Inclusive é por isso que eu votei a favor, porque na minha opinião é a única medida de curto prazo que pode ser feito nesse momento. Agora, o que causa o aumento de preço dos combustíveis, né? Não é necessariamente o imposto. É um problema fiscal, que, né, o Brasil sofre com um risco fiscal muito grande, um risco político muito grande, por isso a nossa moeda está muito desvalorizada. Então, quando o dólar sobe e está muito alto nesse momento, a gente depende muito de importação do refino dos combustíveis, então naturalmente o preço vai aumentando. Uma outra coisa é que o barril de petróleo está aumentando o preço mundialmente. Isso também tem um efeito no preço. Agora, o principal fator que faz a gasolina no Brasil, os combustíveis no Brasil serem caros, é o monopólio da Petrobras. Então, como a Petrobras é a única que dá o preço, sempre que ela aumenta e que ela diminui, o impacto é muito grande. Se a gente tivesse concorrência, naturalmente os preços seriam mais baixos. E o oligopólio da distribuição. Tem muito poucas empresas que distribuem combustível no Brasil. Então isso também tem um efeito muito significativo no preço. Mas isso, se a gente resolvesse isso hoje, isso só teria um efeito daqui a 3, 4, 5 anos. A curto prazo, na minha opinião, a única maneira que temos de fazer uma redução no preço é isso que a gente fez lá com o ICMS. É óbvio que isso tem um impacto de arrecadação nos estados, e a gente tem consciência disso. Mas eu acho que pode sim ter um efeito no preço. Deputado, o Espírito Santo é dependente hoje dos benefícios fiscais. Quem atua no Espírito Santo conhece muito bem o Compete, o Investe e outros benefícios. Nós tínhamos o risco de perder esses benefícios agora em 2022 e eles foram postergados para, salvo melhor juízo, para 2032. O senhor corrige aí a data certinho, porque 32, não é isso? Isso tramitou lá pelo Congresso e foi aprovado também pelo CONFAS. Nós tivemos, então, esse alívio dos benefícios fiscais até 2032. Em relação ao imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos aqui o benefício da SUDENE também, que é um benefício federal, mas também acaba albergando alguns municípios do Espírito Santo. Agora, recentemente, Aracruz e outros municípios ao norte entraram também para a SUDENE com a derrubada do veto do presidente Bolsonaro. O senhor acredita que o município de Vila Velha tem alguma chance de entrar na SUDENE? Porque isso seria importante ao município. Na sua opinião, isso é possível ou não é possível? Eu não acredito que seja possível, tá? Porque a SUDENE ela tem uma característica que você precisa ter ali as características geográficas de tendência a seca, etc., que já foi estressando um pouquinho esse conceito para incluir lá os últimos 4 municípios que foram incluídos. E o que eu acho, assim? Tem uma possibilidade para Vila Velha que eu acho muito boa, que é a recriação das EPE, das zonas de processamento e exportação, que pode, como Vila Velha tem um porto, como a gente está, inclusive, na privatização, ele vai ter um nível de investimento mais alto, pode-se criar umas EPE aqui e fazer a atração de várias empresas. Agora, eu quero reforçar um ponto, Marco, que eu acho muito importante. Subsídio tributário, ele ajuda, é óbvio, a gente percebe isso aqui, inclusive por isso que a gente adiou
né, o investe, o compete lá no Congresso Nacional. Agora, ele é uma maneira artificial e insuficiente de causar o desenvolvimento de um local. O que falta no nosso Estado, e aí no Estado como um todo, é um projeto de Estado. Né? Para onde é que o nosso Estado vai? O que a gente precisa fazer para criar o que é chamado na academia de competitividade sistêmica? Né? Ou seja, capacidade produtiva. E não necessariamente só atrair empresas, mas criar um ambiente onde é fácil e muito propício à produção de uma série de produtos, serviços, etc. Então, se a gente tiver esse projeto, coisa que o Estado não tem, teve lá atrás, né? Na época lá do início do Espírito Santo em Ação, que a gente começou a reorganizar as instituições ali em 2003, a gente tinha esse projeto. Mas aquele projeto passou. A gente precisa de um novo projeto de Espírito Santo que torne o Espírito Santo um estado realmente competitivo de acordo com a sua vocação local, é óbvio. Se a gente faz isso, vai chegar um momento que não será necessário mais esse tipo de subsídio tributário, porque a gente já vai ser naturalmente competitivo. Mas é óbvio, para o momento atual é muito importante, por isso que eu defendo, né, a recriação da ZPE aqui em Vila Velha. O senhor falou da CPE, dessa zona de exportação, e falou do porto também. Isso. O porto está passando por um processo de desestatização, ele vai ser privatizado, está nesse processo, a Codesa está aí liberando os editais, eu acho que os editais foram até para o TCU já, não é isso? Foi, está no TCU. Isso. E tem uma preocupação dos empresários de Vila Velha em relação ao aumento de taxa, porque como esse valor da outorga leva em consideração o maior valor de outorga, deputado, automaticamente o empresário que fizer o maior investimento vai levar essa organização desse condomínio e ele vai ter que tirar isso de algum local, ele vai ter que pagar essa conta de algum local. E ele pode querer pagar essa conta aumentando a taxa de serviço no porto. Isso tiraria competitividade das empresas aqui da região e poderia não ser tão favorável ao ambiente produtivo local. O que o senhor acha disso? O senhor acha que realmente as empresas podem perder competitividade? O senhor acha que o valor das taxas pode aumentar com a privatização ou não? Acredito que não. Por quê? Sim, primeiro que só privatizando, né, aliás, concedendo, porque não vai ser uma privatização, vai ser uma concessão, só na concessão você tem ganhos de eficiência muito grandes e com as taxas atuais você continua tendo o porto atrativo para o concessionário, né, para quem vai comprar e ter a concessão do porto. Mas mesmo assim, o modelo de concessão ele pode ser, eu não tenho certeza se ele vai ser, mas ele pode ser um modelo de maior valor de outorga com menor taxa, né? Que aí você é um olho no peixe e outro no gato, né? O famoso ditado. Porque sim, o valor de outorga é importante, mas é importante você garantir taxas adequadas, né, para os usuários. Agora, com certeza, mesmo que você tenha algum aumento de taxa, você vai ter um ganho muito grande de eficiência para todos os envolvidos, porque a qualidade do serviço vai aumentar muito, né? Então a gente tem esse alento ainda, mesmo que tenha algum aumento de taxa, mas mesmo assim eu não acredito que terá aumento de taxa por conta do possível modelo da concessão e dos ganhos de eficiência que a privatização vai trazer. Obrigado, deputado. Fique conosco. Logo, logo, o segundo bloco do programa Ambiente e Negócios.